Meu nome é Aline Nogueira. Eu tenho 20 anos. Na noite passada, eu vi meu pai com outra família. Uma mulher estava segurando a mão dele e duas crianças estavam chamando ele de pai. Eu congelei. Liguei imediatamente para minha mãe, mas em vez de choque, ela apenas sorriu e disse: "Não reaja. Você só viu metade da verdade." E o que ela me contou em seguida fez meu corpo inteiro tremer. Antes de eu te contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. Na noite passada, eu planejei ir a um restaurante com minhas amigas para uma pequena comemoração. Nada grande, apenas uma pausa na rotina. Nós estávamos planejando isso há dias. Eu lembro de me arrumar em frente ao espelho, ajeitando o cabelo, escolhendo o que vestir. Parecia uma noite normal, tranquila, leve. Quando eu cheguei ao restaurante, minhas amigas já estavam lá rindo, falando alto, cheias daquele tipo de energia que faz você esquecer de todo o resto. Eu me juntei a elas, sorrindo, e por um tempo, tudo pareceu bem. Nós pedimos comida, tiramos fotos, fizemos piadas, mas mesmo naquele momento, eu não sei porquê, algo parecia estranho, como uma sensação silenciosa no fundo da minha mente. Eu ignorei, dizendo a mim mesma que estava pensando demais. Depois de um tempo, eu me levantei. "Já volto", eu disse, só querendo andar um pouco e clarear a cabeça. O restaurante estava cheio. Famílias, casais, pessoas aproveitando a noite. Eu caminhei devagar, meus olhos passando pelo ambiente sem pensar, e então eu vi ele. No começo, não fez sentido. Minha mente não reagiu. Apenas parou. Meu pai. Ele estava sentado em uma mesa do outro lado do salão, usando a mesma camisa que tinha usado mais cedo naquele dia. Não havia erro. Era ele. Mas ele não estava sozinho. Uma mulher estava sentada ao lado dele, vestida de forma confortável, com a mão segurando a dele. Meu peito apertou instantaneamente. Eu não me movi. Eu não consegui. Então eu notei as duas crianças sentadas com eles. Um menino, talvez uns 10 anos, e uma menina de cerca de 7 ou 8. Eles sorriam para ele como se ele fosse o mundo inteiro deles, como se pertencessem a ele. E então eu ouvi, claro, suave, mas alto o suficiente para quebrar tudo dentro de mim: "Pai." Meu coração despencou. Meus dedos ficaram frios. Minha respiração desacelerou como se meu corpo não soubesse como reagir. Eles chamaram ele de pai. Não, isso não era possível. Eu dei um pequeno passo para trás, meus olhos ainda fixos neles, tentando encontrar alguma coisa, qualquer coisa que provasse que aquilo era um engano. Mas não havia nada. Ele sorria para eles, conversava com eles como se aquilo fosse normal, como se aquela fosse a vida dele. A mulher se inclinou mais perto, disse algo, e ele sorriu de novo. Aquele momento pareceu irreal, como se eu estivesse assistindo à vida de outra pessoa, não a minha. Minhas mãos começaram a tremer. Sem pensar, eu me afastei rapidamente antes que alguém pudesse me ver e voltei para um canto perto da entrada. Meu coração estava acelerado agora, alto, pesado, e só havia uma coisa na minha mente. Eu peguei o celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. "Alô?" Minha voz saiu fraca, instável. "Mãe, eu acabei de ver o pai." Houve uma pausa. "O que você quer dizer?" "Eu estou em um restaurante e ele está aqui." Eu engoli seco. "Ele não está sozinho." Silêncio. "Tem uma mulher com ele e duas crianças." Minha voz caiu para um sussurro. "Eles estão chamando ele de pai." Por um segundo, eu esperei que tudo desmoronasse. Pânico, choque, raiva. Mas em vez disso, a voz dela permaneceu calma. Calma demais. "Escuta com atenção", ela disse. Eu congelei. "Não reaja. Não vá até eles. Não diga nada." Minha mão apertou o celular com mais força. "Mãe, o que você está dizendo?" "Eu estou indo até aí", ela disse em voz baixa. E foi só isso. Nenhuma pergunta, nenhum choque, nenhuma incredulidade, apenas calma. A ligação terminou. Eu fiquei ali, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Meus olhos voltaram lentamente para a mesa deles. Ele ainda estava lá, rindo, conversando como se nada estivesse errado.
E pela primeira vez na minha vida, eu senti que não conhecia meu pai de forma alguma. Minha mente começou a correr. Não, aquilo não fazia sentido. Não ele, não o meu pai. Ele amava a minha mãe. Eu tinha visto isso a minha vida inteira. A forma como ele falava com ela, a forma como cuidava, as pequenas coisas que fazia todos os dias. Ele não era esse tipo de homem. Ele não poderia fazer isso, não assim, não escondido dela. E ainda assim, ele estava sentado ali com outra mulher, outra vida. Como? Meu peito apertou, meus pensamentos colidindo uns com os outros. E então a voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. Não reaja. Por quê? Por que ela diria isso? Por que ela estava tão calma? Qualquer pessoa normal entraria em pânico, correria até lá, faria perguntas, desmoronaria, mas ela não. Ela parecia como se já soubesse de alguma coisa. E esse pensamento me assustou mais do que qualquer outra coisa. Eu fiquei ali parada, meus olhos voltando para aquela mesa de novo, tentando entender, tentando encontrar respostas sem nem saber quais eram as perguntas. Os minutos pareceram horas. Então eu vi ela. Minha mãe entrou no restaurante devagar. Calma, composta, como se não estivesse entrando no caos. Eu corri até ela. Mãe, mas ela segurou meu braço com delicadeza, me impedindo. Fica aqui, ela disse suavemente, a voz firme e controlada. Eu olhei para ela, confusa. Mãe, o que você está fazendo? Você viu? Eu disse para ficar, ela repetiu. Então ela olhou para aquela mesa, para ele. Meu coração começou a bater forte. Era isso. Agora tudo iria explodir. Mas não explodiu. Ela apenas olhou. Sem raiva, sem choque, apenas calma. E então algo aconteceu que piorou tudo. Meu pai levantou o olhar, os olhos dele se encontraram, e em vez de pânico, em vez de culpa, ele sorriu. Um sorriso pequeno, silencioso. E minha mãe sorriu de volta. Minha respiração travou. O quê? Ele fez um leve aceno com a cabeça, como se eles entendessem algo sem palavras. E ela sentiu de volta como se tudo estivesse bem. Nada fazia mais sentido. Eu dei um passo à frente, minha voz tremendo. Mãe, o que é isso? O que você está fazendo? Ela se virou para mim, ainda calma. Vamos para casa, ela disse. Eu encarei ela, incrédula. O quê? Não. Mãe, você está falando sério agora? Minha voz subiu antes que eu pudesse controlar. Seu marido está ali com outra mulher. As pessoas ao nosso redor começaram a notar, mas eu não me importava. Ele tem outra família inteira. Aquelas crianças estão chamando ele de pai. Meu peito subia e descia rapidamente. E você está aqui sorrindo. Lágrimas encheram meus olhos. Ele tem mentido para a gente por anos. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela segurou minha mão com força. Chega. A voz dela não era alta, mas me parou na hora. Não diga mais nenhuma palavra sobre o seu pai desse jeito. Eu congelei. A mão dela apertou levemente. Você só está vendo metade da verdade. Minha mente ficou em branco. Metade da verdade? Do que você está falando, eu sussurrei. Ela me olhou, e pela primeira vez havia algo mais profundo nos olhos dela. Algo pesado. Algo sério. Vem comigo, ela disse suavemente. Não mais perguntas aqui. Eu não me movi. Eu não consegui. Nada fazia sentido. Meu pai, aquela mulher, aquelas crianças, minha mãe sorrindo, me dizendo para ficar quieta. Parecia que eu tinha entrado em um mundo completamente diferente. Ela puxou minha mão com cuidado. Vamos para casa, ela disse de novo. Isso não é o que você está pensando. Eu olhei pela última vez para aquela mesa, para o meu pai, ainda sentado ali, ainda calmo, como se não tivesse medo de ser visto. E isso foi o que mais me assustou, porque significava uma coisa. Ele não tinha nada a esconder, ou tudo já tinha sido decidido. A viagem de volta para casa pareceu mais longa do que nunca. Ninguém falou. Nem eu, nem minha mãe. E o silêncio dentro do carro parecia pesado, quase sufocante. Minha mente continuava repetindo tudo o que eu tinha acabado de ver. Meu pai, aquela mulher, aquelas crianças e minha mãe sorrindo.
Nada fazia sentido. No momento em que chegamos em casa, eu saí rápido. Eu não conseguia mais segurar. Mãe, por favor, eu disse, minha voz tremendo. Me fala o que está acontecendo. Ela não respondeu imediatamente. Entrou em casa com calma, colocou a bolsa sobre a mesa, então se virou para mim. Senta, ela disse suavemente. Eu não quero sentar, eu retruquei. Eu quero respostas. Meu peito subia rápido, minhas mãos ainda tremiam. Ela me olhou em silêncio por alguns segundos, então se sentou devagar. E naquele momento, eu percebi que aquilo não era algo pequeno. Isso começou anos atrás, ela disse, a voz calma, mas pesada. Seu pai tinha um melhor amigo. Eles eram como irmãos. Confiavam um no outro mais do que em qualquer pessoa. Ela fez uma leve pausa, os olhos abaixando. Então um dia, tudo mudou. Ele ficou doente. Muito doente. Minha respiração desacelerou enquanto eu ouvia. No começo, eles achavam que tinha tratamento, mas não tinha. Com o tempo, a condição dele piorou. As idas ao hospital se tornaram normais. A dor se tornou constante. E então, um dia, ele soube que não iria sobreviver. O ambiente parecia mais silencioso agora. Ele chamou seu pai sozinho, ela continuou. Ele não queria que mais ninguém ouvisse. E ele pediu uma coisa, uma promessa. Eu engoli devagar enquanto ela me olhava. Ele disse, depois que eu for embora, cuide da minha esposa e dos meus filhos. A voz dela ficou mais pesada. Ele não estava apenas pedindo, ele estava implorando. Ele estava chorando. Seu pai disse que nunca tinha visto ele daquele jeito antes. Ele disse que não havia ninguém para eles, nenhum apoio, nada. Ele segurou a mão do seu pai e disse, se você não ficar ao lado deles, eles vão ser destruídos. Eu senti meu peito apertar. Seu pai não conseguiu recusar. Não naquele momento. Ela soltou o ar devagar. No começo, ele só ajudava com dinheiro, comida, aluguel, escola. Ele visitava às vezes só para ver como eles estavam. Era só isso. Então a expressão dela mudou levemente. Mas depois que o amigo dele morreu, as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a notar uma mulher jovem vivendo sozinha e seu pai visitando repetidamente. O tom dela ficou mais amargo. E a sociedade nunca é gentil. Começaram os cochichos, depois as acusações. Questionaram o caráter dele, a dignidade dela. As pessoas riam, criavam histórias, julgavam sem saber de nada. Minhas mãos se fecharam lentamente enquanto eu ouvia. E aquela mulher, ela disse suavemente, já estava destruída. Então, um dia, ela disse para o seu pai parar de ir lá. Ela disse, o mundo não é bom. Eles estão nos culpando. Estão destruindo o pouco de respeito que ainda temos. Ela não queria mais ajuda daquele jeito. Ela não queria viver sob suspeita. Ela fez uma pausa, então continuou em voz baixa. Foi quando seu pai percebeu algo. Dinheiro não era suficiente. Ele podia sustentar eles, mas não podia proteger. Aquilo bateu fundo. Então ele tomou uma decisão, ela disse, a única que poderia acabar com tudo. Eu já sabia antes mesmo dela dizer. Ele se casou com ela, não por amor, mas para dar a ela um nome, para dar àquelas crianças respeito, para impedir o mundo de destruir eles. Tudo começou a fazer sentido agora. Ele não apenas deu suporte, ela acrescentou suavemente. Ele deu proteção. Então ela olhou para mim. E depois disso, ele veio até mim e me contou tudo. O que você fez? Eu perguntei em voz baixa. Ela deu um sorriso fraco, dolorido. Eu não aceitei na hora. Eu fiquei com raiva, machucada, confusa. Mas depois eu fui ver. Eu vi aquela mulher, aquelas crianças. Eles não tinham nada. Medo nos olhos. Nenhum futuro. Ela respirou devagar. E naquele momento, eu entendi. Isso não era traição. Era a última esperança de alguém. Meus olhos se encheram. Então eu fiz uma escolha, ela disse. Eu disse ao seu pai, se essa é uma promessa que você fez, então nós vamos carregar isso juntos. Desde aquele dia, não houve mais mentiras entre nós. Mas nós escondemos de você. Por quê? Eu perguntei suavemente. Ela segurou minha mão com cuidado.
Porque ele tentou te contar muitas vezes, mas tinha medo. Medo de você odiar ele. Medo de te perder. Meu peito apertou de novo. E então a porta abriu. Eu me virei imediatamente. Meu pai entrou. E atrás dele, aquela mulher e as crianças. Dessa vez, tudo parecia imóvel. Nada estava escondido. Ele olhou para mim, os olhos calmos, mas cheios de emoção. Agora eles sabem de tudo, ele disse em voz baixa. Eu me levantei devagar, minhas pernas estavam fracas, mas eu caminhei até ele mesmo assim, lágrimas caindo livremente, e sem pensar, eu o abracei com força. Você é o melhor pai do mundo, eu sussurrei. Os braços dele me envolveram com força, aliviados. E naquele momento, eu finalmente entendi. Ele nunca esteve vivendo uma mentira. Ele estava carregando uma promessa. Depois disso, tudo começou a se encaixar. Nós não nos sentíamos mais como duas famílias separadas. Nós nos tornamos uma só. Nós começamos a viver juntos na mesma casa, compartilhando tudo. A casa parecia viva novamente, cheia de risadas, conversas, e um calor que estava faltando há muito tempo. Nós também saíamos juntos. Jantares simples, sentados ao redor de uma mesma mesa, sorrindo como se sempre tivesse sido assim. As crianças riam livremente. Meu pai parecia em paz. E minha mãe ainda tinha aquele mesmo sorriso calmo. Mas agora eu finalmente entendia. Não havia mais confusão. Nenhuma dúvida. Nenhuma pergunta restante. Apenas a verdade. E apenas amor. E pela primeira vez eu senti orgulho. Orgulho do meu pai. Orgulho da minha família. Porque o que eu pensei que era traição acabou sendo algo muito maior. Uma promessa que não nos destruiu.